Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã, tudo bem com vocês? Espero que sim, no fundo do meu coração. Preparados para receber instruções do alto? Para as vossas vidas, famílias? Para a correção de algo que está errado? De posse do nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma e sabedoria, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Orando em família. Em continuidade ao terceiro módulo falando sobre fé e ciência, o tema de hoje, a razão a serviço de Deus. Leitura bíblica, Daniel 1 e Romanos 13, versículos 13 e 14. No livro do profeta Daniel, capítulo 1, a palavra diz: A educação de Daniel e de seus companheiros. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdenego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém o chefe dos eunucos disse a Daniel: Tenho medo do meu senhor o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade? E se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: Por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles:
e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. E em Romanos 13, versículos 13 e 14, a palavra diz: vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. E a referência bíblica na mensagem no dia de hoje encontra-se em Daniel 1, versículo 17, mas eu trago na versão NVI. A palavra diz: a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Graças a Deus. A razão a serviço de Deus. Preste atenção. Poucos sabem, mas a fé cristã teve seu nascimento na Palestina do 1º século. Teve sua adolescência nas regiões da Acaia e Galácia e a sua vida adulta em todo o mundo conhecido. Com a expansão do Evangelho, houve uma junção da qual até hoje colhemos os resultados. A cultura judaico-cristã e a cultura grega dominante, a helenística. Graças a essas aproximações, tivemos cristãos envolvidos na filosofia e posteriormente na ciência. Eu gostaria de falar sobre Aurélio Agostinho, conhecido como Santo Agostinho. Natural de Tagaste, cidade do norte da África, era filho de mãe cristã e pai não cristão. Foi educado na literatura latina, retórica e filosofia grega. Por muitos anos foi professor de retórica. Apesar de ser filho de mãe cristã, Agostinho teve uma vida longe de Deus. Mas certo dia, após dúvidas acerca da fé e dificuldades com os seus pecados sexuais, ouviu um menino apontar para um livro e dizer: toma e lê. Agostinho entendeu que deveria pegar a Bíblia, abriu-a aleatoriamente e leu: vivamos dignamente como em pleno dia, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Romanos 13, versículos 13 e 14. Naquele momento em diante, a vida de Agostinho não foi mais a mesma. O filósofo e professor de retórica se converteu a Cristo e usou sua razão a serviço de Deus. O filósofo compreendeu que é preciso crer para compreender e depois compreender para crer. Muitos pensadores importantes seguiram o seu conselho. Desses menciono Tomás de Aquino, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, René Descartes, Blaise Pascal, Isaac Newton, Michael Faraday, Louis Pasteur, entre outros. Que as palavras de hoje sejam semeadas em vossos corações para a honra e a glória do Senhor. Antes da nossa oração, humildemente lhe peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, sim, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomendem, compartilhe ao máximo nas suas redes sociais para que mais vidas sejam alcançadas, edificadas, transformadas, curadas, saradas, sobretudo nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual você reside. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, Pai das luzes. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Ti, Pai. Ensina-nos a usar os nossos dons a serviço de Ti e do Teu reino.
Que venhamos a usar a razão a serviço de Ti, Pai. Que no dia de hoje o Senhor venha nos capacitar a intercedermos por nossos familiares, nossa família, o nosso eu, o nosso interior. Que venhamos a desviar os nossos olhos da maldade humana, dos desejos carnais, das regalias que este mundo oferece, que são passageiras, são curtas. Que no dia de hoje venhamos a repreender nosso olhar, nosso pensar, nosso ouvir, nosso sentir. Que venhamos a colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Repreendemos todos os ataques malignos em nossas vidas, famílias. Apresentamos aqueles que estão passando pelos momentos difíceis, pelas perturbações mentais, por ataques de conteúdos pornográficos, pelas imoralidades sexuais, pelo adultério, meu Pai. Que seja repreendido esse espírito maligno e que sejamos luz no meio da escuridão. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.